Inter de Milão e PSG têm um compromisso nesse próximo sábado, dia 31, em Munique, onde vão fazer a final da Liga dos Campeões edição 2024/2025. Bom, meus amigos, eu quero fazer esse vídeo aqui especial falando sobre a trajetória que a Inter de Milão teve que fazer para poder chegar nessa final, porque sinto que boa parte da mídia não vai abordar detalhadamente como foi toda essa construção, certo? A Inter é um time muitas vezes marginalizado, com uma pouca mídia, bastante subestimado, tudo que faz, tudo que conquista é sempre diminuída a sua relevância e importância, né, em comparação a outros times na Europa e também até outros times na Itália, que muitos ali sentem mais simpatia e acham que é mais importante falar sobre eles do que falar sobre a Inter em si. Então, acompanhe comigo aqui. Antes de tudo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar com seus amigos esse vídeo, tudo bom? Vamos lá, primeiro temos que lembrar que a Inter ficou quase 10 anos sem disputar a Liga dos Campeões, tá? Ela venceu em 2010, em 2011 ela acaba sendo eliminada pelo Schalke 04 nas quartas de finais. E em 2012 é até as oitavas de finais que aí que a Inter consegue ir e é eliminada pelo Olympique de Marseille. E depois disso a Inter não disputou mais Liga dos Campeões, mas fez uma campanha na temporada 2017-18 para poder voltar então a disputar a Champions League, certo? E foi uma campanha maluca, né? Teve, por exemplo, um jogo marcante que foi o jogo de Inter contra Juventus, que a Inter tem o Vecino expulso logo na metade ali do primeiro tempo, na verdade até antes, né? E aí, pô, clássico a Juventus, mesmo jogando em casa, um a menos, como que ia ser isso, né? Tá brigando para voltar para Champions e agora é isso. Isso a Juventus já estava na frente já do placar, já estava ganhando. Mesmo assim, a Inter de forma heróica ali, em duas bolas paradas, consegue virar o jogo, né? E aí depois, nos minutos finais, toma um empate e para piorar, depois toma a virada ainda no minuto seguinte. A Juventus faz essa virada, então assim, foi desanimador na época esse resultado. Na penúltima rodada, a Inter é derrotada pelo Sassuolo. E assim, eu lembro que foi assim uma desolação total, porque era uma temporada que a Inter imaginou que voltaria para a Champions League. E já era ali. Perdeu pro Sassuolo e na última rodada ia enfrentar a Lazio, que estava sendo a grande rival ali da Inter para ver qual das duas ia se classificar para a Liga dos Campeões. E aconteceu ali de que nessa rodada, como a Inter perdeu, se a Lazio vencesse já era, independente do que acontecesse na última rodada, a Inter não passaria mais a Lazio, né? E a Lazio ia jogar no dia seguinte, nessa mesma rodada, né? 37ª rodada. E aí a Lazio empatou com o Crotone, né, um dos times mais fracos ali que já passaram pela Série A italiana. E a Lazio acabou empatando com eles, tropeçando no dia seguinte, dando uma última chance para a Inter poder voltar para a Liga dos Campeões na última rodada. Teria que vencer a Lazio lá no Olímpico, lá na casa da Lazio e também da Roma. E foi com essa missão, né? Só a vitória importava, o empate ainda levava a Lazio para a Liga dos Campeões. E aí, meus amigos, foi um dos jogos mais emocionantes aí da história recente da Inter. A Inter começa atrás do placar ali, né? Um gol contra, uma bola que desvia ali no Perisic. O Felipe Anderson tava na Lazio jogando pra caramba. A Inter empata numa bola parada com o D'Ambrosio. Depois o Felipe Anderson, ele mesmo ali num contra-ataque rápido, faz o 2-1 pra Lazio. Então a Lazio ficou na frente duas vezes, sendo que ela ainda tinha uma vantagem do empate, né? No segundo tempo, a Inter teve um pênalti anulado, depois teve um outro pênalti que o Icardi vai lá e consegue empatar o jogo. E aí, meus amigos, num escanteio, o Vecino sobe mais que todo mundo e faz o 3-2, faz a virada para a Inter, que consegue a classificação para a Liga dos Campeões de forma heróica, cara. De forma heróica. Era só a vitória que levava a Inter e a Inter conseguiu isso ali de uma forma inacreditável. Relembrando até que no começo do século a Inter perde um campeonato italiano onde a Juventus é campeã, porque a Lazio na última rodada ela derrota a Inter, né? Segura a Inter. E meio que ela sentiu que foi uma quase vingança, né? Porque embora não valesse título, uma das duas estaria na Champions League e a Inter então conseguiu retornar então para essa competição, né? E aí eu me recordo que o primeiro jogo da Inter na volta para a Champions League, temporada 2018/19, foi contra o Tottenham, né?
que o Tottenham sai na frente ali lá no San Siro, o gol do Eriksen de cobertura. E depois o Icardi empata com um golaço de voleio ali, cruzamento do Asamoah. O Icardi ainda na Inter época capitão, foi lá e pegou de voleio de fora da área, empata o jogo ali. E quase que nos acréscimos ali nos minutos finais, o Vecino, ele de novo, estava lá no escanteio para poder ali mandar para o fundo do gol, fazer a virada para a Inter, que fazia então seu retorno à Liga dos Campeões com mais uma virada maluca, com mais uma vitória épica. O Tottenham, que tem bastante jogos épicos com a Inter, em 2011 na fase de grupos tem aquele 4-3 no San Siro que a Inter vence, que ela abre 4-0 e aí o Bale faz 3 gols, faz um hat-trick ali, aquele que ele se apresenta pro Michael. Depois eles jogam na Inglaterra, o Tottenham faz 3-1, o Bale de novo jogando demais aquele jogo, acabou com o Michael. Tem um outro confronto entre Tottenham e Inter na Liga Europa, eu não vou lembrar a edição agora, mas que o Tottenham ele chega a abrir 3-0 contra a Inter na ida, lá na Inglaterra. A Inter devolve 3-0 no San Siro, vai para a prorrogação. O Tottenham faz um gol na prorrogação, a Inter faz o 4-1 com o Ranocchia, só que na época existia aquela desgraça de gol fora, e a Inter é eliminada pelo Tottenham, mesmo ali no saldo ficando 4-4, né? Por causa da regra do gol fora, valendo também na prorrogação, que para mim era mais injusto ainda, valer regra de gol fora em prorrogação. O Tottenham acaba avançando, né? E agora, se a Inter for campeã, ela pode encontrar o Tottenham, inclusive, na Supercopa, né? Temporada essa aí que a Inter foi eliminada na fase de grupos, né? Ficou na terceira posição. O Tottenham, inclusive, foi aquela temporada época que eles foram para a final também da Liga dos Campeões, né? E perderam lá para o Liverpool. Bom, a Inter não ganhou a Liga Europa também, foi eliminada pelo Frankfurt nessa edição, né? E para poder se classificar para a Liga dos Campeões da temporada seguinte também foi um sufoco. Na última rodada pegou o Empoli, que estava brigando para não cair, e estava disputando vaga com o Milan para ver quem que ia para a Liga dos Campeões. O Milan estava ganhando outro jogo. A Inter chegou a fazer 1-0 ali com o Keita Baldé. Depois o Empoli empata. A Inter faz o 2-1 com o Nainggolan, que eu acho que foi o único gol importante que ele fez pela Inter desde que ele foi contratado lá, numa troca maluca com o Zaniolo, uma das negociações malucas que a Inter faz. A Inter, pra trocar jogador, tem que dar uma taça, porque só faz besteira há décadas, né, na hora de trocar. Impressionante. E no final foi um sufoco ali, o Handanovic salvando. Teve uma bola que o D'Ambrosio cabeceou de um jeito que, tipo assim, se ele não cabeceia, ia ser gol. Mas ele cabeceando tinha chance de ser gol contra. Ou a bola bateu no travessão e sair. Foi o que aconteceu. Bateu no travessão e saiu. Então a Inter, de forma dramática, retorna para a Liga dos Campeões. Aí nisso a Inter contrata o Antônio Conte, né? O vitoriosíssimo treinador Antônio Conte. Vem ali então, muda o sistema da Inter, bota os 3 zagueiros que a gente conhece até os dias de hoje. Porém, o Conte, como a gente sabe, em torneios europeus ele é um desastre. Com todos os times que ele foi já, até em Liga Europa, é um desastre. E aí, com a Inter não foi diferente, caiu na fase de grupos. Então você vê, quase 10 anos fora da Liga dos Campeões, primeira temporada cai na fase de grupos, segunda temporada cai na fase de grupos de novo. Só que nessa edição a Inter, pelo menos na Liga Europa, conseguiu ir bem. A Inter, ela fez parte daquela Liga Europa lá da pandemia, que era tudo jogo único, e conseguiu chegar na final da Liga Europa e enfrentar o Sevilla naquela derrota de 3-2, né? Derrota amarga, que muitos vão lembrar. Que o terceiro gol, o gol do título do Sevilla, o Diego Carlos, brasileiro, ele dá uma bicicleta, a bola ia para fora, mas desvia em quem? No nosso querido Romelu Lukaku, e aí acaba entrando ali e fazendo um gol contra, né? E a Inter perde o título da Liga Europa e tem aquela imagem lá dos jogadores isolados. Então muita gente lembra da derrota de 2023 na Liga dos Campeões pro City, que a gente vai chegar nisso, mas já teve antes. Na Liga Europa, boa parte desse elenco atual aí, Lautaro, De Vrij, Darmian, esses caras estavam lá, Barella, eles sofreram com isso, eles tiveram essa derrota da Liga Europa também, né? Tudo bem, no ano seguinte, o que aconteceu foi pior ainda. Terceira temporada seguida da Inter na Champions League, terceira vez caindo na fase de grupos, dessa vez ficando na última colocação. Então assim, tava uma piada a Inter, voltando para a Liga dos Campeões. Por outro lado, pelo menos nessa temporada em específico, apesar disso, a Inter compensou voltando a ganhar um título, né? Porque além da derrota da final da Liga Europa,
o que deixou realmente uma enorme tristeza é que completou 10 anos da Inter sem ganhar nenhum título, né? Estava se completando ali 10 anos, porque a última vez tinha sido em 2011, uma Copa Itália, contra o Palermo, se eu não estiver enganado, na final ainda por cima. E aí, 2020 para a Liga Europa, só teria a chance de ganhar ali, então, em 2021, quando completasse um ano ali sem títulos, né? E acabou sendo a Série A, né? Ganhou a Série A italiana, fez um ótimo campeonato ali, disparou bem ali de fevereiro para frente. Pelo menos isso encerrou ali o jejum da Inter de títulos, né? Aí o Antônio Conte, que não fica em lugar nenhum, foi lá e simplesmente vazou, né? Foi embora. E aí a Inter foi buscar... Quem foi buscar? Simone Inzaghi. Por quê? O Simone Inzaghi ele também jogava com um sistema parecido de 3 zagueiros na Lazio. E a Inter não tinha dinheiro na época, então tipo, a Inter teve que perder Lukaku, teve que perder Hakimi, né? Anteriormente tinha perdido o Icardi. Curiosamente, nomes que foram pro PSG, um deles, né? Skriniar foi pra PSG, Hakimi foi pra PSG, o Icardi foi pra PSG, né? Times mais ricos ali, né? O Lukaku foi pro Chelsea. E o Inzaghi, ele era um técnico que tinha o sistema do Conte, só que era mais barato, né? Então a Inter basicamente fez isso, vamos trocar os caras ali que são caros, já que a gente precisa de grana, e botar os baratinhos aqui para ver se a gente consegue manter um padrãozinho, né? Então, Simone Inzaghi assume aí o comando da Inter. Em termos de Liga dos Campeões, na primeira temporada foi aquela temporada que a Inter cai pro Liverpool nas oitavas de final, que a Inter perde em casa por 2-0, e na volta vai muito bem, o Lautaro marca um golaço ali, fazendo 1-0 pra Inter, e a Inter resistindo, defendendo-se muito bem. Só que dá o azar, né? Porque a Inter lá consegue reagir, faltava mais um gol pra levar pra uma prorrogação ali, algo do gênero, e o que acontece? O Alexis Sanches, empolgadão ali, foi dar um carrinho, já tinha amarelo, acabou levando o segundo amarelo e a Inter ficou com um a menos até o fim do jogo. Ainda assim ganhou, ganhou de 1-0 ali, foi guerreira e tal, mas deu esse azar, né? Ao menos naquela temporada, em termos de Copas, a Inter ainda se deu bem, né? Ela ganhou uma Supercopa contra o Napoli, ganhou uma Copa Itália contra a Juventus, naquela que pra mim foi a melhor final de Copa Itália em muitos e muitos anos aí, né? Só vocês assistiram o que aconteceu lá, foi uma loucura. Na Supercopa, como eu disse, ganhou aí do Napoli, inclusive com o gol do Lautaro do título no último minuto. Inclusive na temporada seguinte a mesma coisa, né? Na Supercopa ganhou do Milan de 3-0 lá na Arábia Saudita. E na Copa Itália derrotou ali então a Fiorentina, né? E também ganhou aí então um título de Copa, né? Beleza, já na Liga dos Campeões dessa temporada seguinte, a Inter novamente aí foi bem, né? Passou aí dos grupos, mas não só isso. Chegou na final da Liga dos Campeões lá em 2023. Nas oitavas de final pegou o Porto, numa ótima fase lá. A Inter consegue ganhar com um gol do Lukaku ali de rebote no jogo da ida, ali um sufoco. E depois, ali no jogo de volta, vocês vão lembrar, o Onana foi herói, fez milagres ali, um monte de defesas. Inclusive no próprio jogo de ida também, né? E a Inter conseguiu se classificar contra o Porto. Nas quartas de final pegou outro português, o Benfica, né? Conseguiu ali abrir uma boa vantagem lá no estádio do Benfica e depois no San Siro voltou a ganhar do Benfica novamente, indo então para uma semifinal contra o Milan, né, o seu rival. E o Milan e a Inter já se enfrentaram já em outras vezes na Champions League, teve uma que foi bizarra, inclusive, que foi 2 empates, aí o Milan passou por vantagem de gol fora, sendo que eles jogam no mesmo estádio, era a regra do gol fora, né? Mas aí no caso a Inter ganhou na ida 2-0, ganhou na volta 1-0, o gol do Lautaro, que tem lá aquela imagem emblemática dele ali de frente pro público. A Inter tirava então o rival Milan e iria disputar a final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. Ela pega o Manchester City, faz um jogo muito bom. Eu lembro que na época a Inter era vista muito como azarona e tal. Em partes tinha razão, o City era bem mais favorito, mas a Inter não era um time de pangaré, mas é aquilo, sempre é tratado como um time ali marginalizado. E aí tinha gente apostando em goleada, coisa assim, e o jogo não foi jogo para isso, foi um jogo extremamente truncado, que a Inter teve a oportunidade de pelo menos empatar o jogo, se não fosse uma má atuação do Lukaku de novo. Lukaku esse na hora errada ali, estava na frente do Di Marco, lugar errado, na hora errada, perdeu gols também ali debaixo da trave. E pior, né? Já tinha acontecido isso na Liga Europa e aconteceu também
em uma das eliminações da Inter na fase de grupos, né? A Inter, na terceira temporada lá com o Conte, ela poderia... Aliás, na segunda temporada com o Conte, terceira vez que cai nos grupos, a Inter poderia ter passado com um gol ali nos acréscimos do Alexis Sanches contra o Shakhtar. E aí o Lukaku tava bem na frente do Sanches e aí tirou também a Inter de disputar as oitavas de final naquela edição, né? Então, Lukaku depois sai da Inter, descobrem que ele estava negociando ali com a Juventus, rival da Inter, queimou isso ele com a torcida e aí ele acabou indo embora. E, enfim, hoje em dia a torcida da Inter odeia o Lukaku e o Lukaku também não se importa muito com a Inter. Então, sabe, parece que Deus sabia que a Inter não podia ser campeão com um cara desse no elenco, sabe? Tipo, ó, esse cara ele vai ser um estorvo, esse cara vai ser um traidor, então é por isso eu sei o que eu tô fazendo, né? Bom, na temporada seguinte a Inter se concentrou mais em tentar buscar o campeonato italiano, tá? O Inzaghi ainda não tinha ganhado isso com a Inter. A Inter, se vencesse, conseguiria a segunda estrela, né? Com o 20º campeonato. E passaria, inclusive, o Milan, né? Porque o Milan e a Inter disputaram essa segunda estrela há muitos e muitos anos para ver quem seria o primeiro a pegar ela. E por ironia do destino, o jogo do título foi Inter contra Milan no San Siro. Se a Inter vencesse, era campeã, e a Inter venceu, foi campeã. Para mim, na minha opinião, foi o derby mais marcante. A maior vitória de derby desse século para mim foi essa. Tipo, não tem nada mais importante que rolou do que isso, assim, que deu resultado, deu fruto lá na frente. Então, aconteceu isso. Por outro lado, ficou um gostinho amargo na Liga dos Campeões, né? Porque a Inter cai pro Atlético de Madrid e tal. Tudo bem que não se concentrou na primeira fase, poderia ter feito ali uma eliminatória melhor, né? Passaram numa posição primeira ali e não ter que pegar o Atlético de Madrid. Mas pegou, caiu nos pênaltis, né? Deu 2 vacilos ali e caiu nos pênaltis. E o Atlético de Madrid avançou, a Inter acabou sendo eliminada na Liga dos Campeões. Mas pensou, bom, temporada seguinte vamos se concentrar um pouco mais na Liga dos Campeões, né? Nem que seja usando misto algumas vezes. E foi o que aconteceu. Aí a gente entra já nessa temporada. Primeiro jogo, o reencontro com o Manchester City, jogo lá no Etihad Stadium, né? Estágio ali do Manchester City. Um jogo que a Inter entrou ali para tentar jogar de forma reativa, né? Segurando mais ali os ataques ali e a intensidade do City. E funcionou. E olha que ela saiu bem também pro ataque várias e várias vezes. Se você for ver os melhores momentos, a Inter perdeu umas chances boas ali, chances quase que claras, inclusive, né? Que poderiam ter feito a Inter, inclusive, poder ter saído com uma vitória. Porém, foi muito bem ali com um empate, ótima atuação defensiva. E aí ficou no 0-0, né? Na rodada seguinte, a Inter recebeu o Estrela Vermelha no San Siro, aplicou uma goleada ali fácil, inclusive, né? Inclusive, acho que foi o melhor jogo que o Taremi fez com a Inter ali, deu 2 assistências, fez um gol e tal. A única também essa temporada que o Taremi foi bem. A Inter, na rodada seguinte, ela enfrentou o Young Boys e ela ganha com gol nos acréscimos. Esse jogo, pode ver os melhores momentos dele. Cara, o Young Boys deu um calor na Inter. Foi um dos jogos que a Inter mais sofreu. O Sommer teve que fazer milagre, a defesa sofrendo ali. Mas nos acréscimos, quando parecia que ia ficar empatado mesmo, cruzamentinho ali sem muita pretensão, o Thuram foi oportunista, mandou para o fundo da rede e a Inter ganhou esse jogo, né? Aí depois tivemos um Inter e Arsenal no San Siro, outro jogo que a Inter também ali ficou bastante presa no sistema do Arsenal. O Arsenal dominou bastante ali as ações do jogo, porém a Inter conseguiu um pênalti ali no primeiro tempo. O Çalhanoğlu, que quase não perde pênalti nessa temporada, por exemplo, ele só perdeu contra o Napoli, né, até agora. Espero que tenha ficado só contra o Napoli mesmo. Foi lá, abriu o placar e a Inter no restante do jogo se segurou ali. Teve um momento, inclusive, que o Bisek ele intervém numa finalização ali do Arsenal, praticamente na marca do pênalti, ou a mais próxima ainda, que dificilmente o Sommer pegaria. Ele desvia ali, cara, loucura. Aliás, vários lances nessa temporada, tem zagueiros da Inter desviando a bola ali, salvando de sair gol, né? Aí, na rodada seguinte, a Inter recebe o Leipzig e ganha do Leipzig, né? Inclusive, mantinha uma invencibilidade ali, uma sequência sem levar gols também. E aí consegue derrotar o Leipzig num jogo que a Inter inclusive perdeu bastante chances nesse jogo, né? Apesar do gol ter saído num gol contra, numa bola parada, a Inter perde outras oportunidades também.
Aí tem a derrota pro Leverkusen. Esse jogo a Inter ela realmente abdicou de jogar. A Inter queria o empate claramente, botou time misto, foi botando time reserva. E o gol, inclusive, ele sai ali, a origem dele é de um escanteio que não foi, né? Então é um gol quase que ilegal. E o Leverkusen aí no finalzinho do jogo acaba fazendo esse gol aí que faz a Inter perder a invencibilidade e levar também aí então seu primeiro gol na competição. A Inter se recupera depois contra o Sparta Praga, outro joguinho enjoado pra caramba. A Inter faz um golaço lá com o Lautaro no primeiro tempo ainda, mas depois, meu amigo, não constrói mais nada, só se segura, toma ali um sufoco, o Sommer mais uma vez tendo que ser acionado, mas leva os 3 pontos, que era o mais importante. E aí, então, na última rodada da primeira fase, a Inter recebe o Mônaco no San Siro, e aí o Lautaro é um jogo que ele faz um hat-trick, o Thuram joga demais também nesse jogo, o Mônaco tem um jogador expulso logo no começo ali, porque derruba o Thuram, e a Inter consegue se classificar na quarta posição, apesar de ser na quarta posição, com o mesmo número de pontos que Barcelona e Arsenal, então praticamente o segundo colocado geral, né? Só que aí tem ali a regra de você desempatar, né? Que no caso foi saldo de gols, mas estava tão bem quanto os demais times, né? Aí, meus amigos, vocês vão se lembrar que na primeira fase ali, né, os 16 avos, né, os playoffs, 16 avos não, os playoffs mesmo, 16 avos é a própria oitava de final. O Milan tinha sido eliminado pelo Feyenoord, né, um time ali holandês que vem muito bem nas competições europeias aí nas últimas temporadas. E o Milan, que nessa temporada ele não perdeu para a Inter, tá? Ele vinha de 6 derrotas seguidas para a Inter. Aí nessa temporada se enfrentaram 5 vezes, teve 2 empates e 3 vitórias do Milan. Pra você ver como é que é futebol, né? O Milan fez sua pior temporada em muitos e muitos anos, né? Parando lá na 8ª, 9ª posição, nem lembro agora. E mesmo assim é uma temporada que a Inter não conseguiu derrotar esse Milan, né? Que loucura. O Milan ganhou do Real Madrid no Bernabéu também. É futebol, gente. Futebol é loucura. Porém, então, bom, se o time tirou o Milan, então esse time pode dar trabalho para a Inter. A Inter foi enfrentar, então, o Feyenoord ali nas oitavas de final e conseguiu tirar o Feyenoord ali, então, nas oitavas de final da competição, né? Fez ali um 2-1 aliás, 2-0 no jogo de ida e depois 2-1 no jogo de volta, sem muito drama, né? Até que foi uma classificação sossegada. Depois a Inter enfrentaria nas quartas de final o Bayern de Munique, né? Outro adversário zaço aí para causar um problema para a Inter. E a Inter ela toma sufoco no começo do jogo lá no Allianz. Vocês vão lembrar lá dos lances que tivemos, o Harry Kane ali frente a frente com o goleiro acertando a trave. Mas abre o placar num golaço, o Carlos Augusto cruza, o Thuram ajeita de calcanhar ali. E o Lautaro pega de 3 dedos, de trivela, manda ali então pro fundo da rede abrindo o placar, né? Tirando ali um peso, tirando um drama ali. E aí depois o Harry Kane ele chega até a perder outros gols, mas o Miller consegue empatar o jogo pro Bayern de Munique já na etapa final ali. E o empate para a Inter até que não estava tão ruim, mas mesmo assim pega ali um contra-ataque rápido, o Barella aciona o Carlos Augusto que vem correndo, cruza na área e tava lá o Fratesi para poder mandar pro fundo do gol e fazer o 2-1, levar a vitória para a Inter ali, então, lá no Allianz, lá na própria Alemanha, né? É curioso que a Inter, ela na Alemanha já ganhou do Bayern, porém na Itália ela nunca ganhou do Bayern, né? É loucura isso. A Inter já tinha eliminado o Bayern lá nas oitavas de final da Liga dos Campeões 2011, tá? Que ela perde de 1-0 no San Siro e ganha de 3-2 no Allianz, passa por causa do saldo de gols, inclusive o gol do Pandev, né? Ele sai no mesmo minuto ali que sai o gol do Fratesi, no mesmo segundo até, a similaridade é muito grande. E assim, o Fratesi comemorou muito, mesmo tendo jogo de volta ainda para acontecer, porque na semana anterior ele tinha perdido a avó dele, a avó que criou ele, né? E aí ele tava muito emocionado e acabou sendo o herói do jogo de ida. No jogo de volta foi uma loucura também, um sufoco. O Harry Kane ele empata o jogo ali para o Bayern de Munique, né? No caso, abre o placar no jogo de volta e empata no agregado. E aí, meus amigos, vem uma das armas mais importantes da Inter nessa temporada e nessas últimas temporadas, que é o escanteio.
a Inter tem o melhor escanteio da Europa. Se eu não estiver enganado, essa temporada são 17 ou 18 gols de escanteio, tá? Eu posso estar enganado, pode até ser mais. Mas sim, é um aproveitamento em escanteios, principalmente na Liga dos Campeões aí, nos últimos jogos que teve, que é incrível, assim, porque você tem ótimos batedores, como o Çalhanoğlu, o Di Marco, e você também tem caras grandes ali, Thuram. O Lautaro nem é grande, mas é muito bom na bola aérea, é um negócio incrível. Tem o Pavard, tem o Bissek que é alto, tem o Acerbi, tem o Bastoni, tem muita gente ali que ajuda na bola aérea. O Dumfries também é muito bom na bola aérea. Então, são caras ali que sempre trazem essa vantagem para a Inter. E aí o Lautaro ele empata o jogo, num escanteio ali, bate-rebate. E depois o Pavard, ex-jogador do Bayern de Munique, vai lá e vira o jogo, né? Mesmo assim, o Bayern de Munique consegue empatar a partida, né? E aí a Inter se segurando para não levar um terceiro gol do Bayern, o jogo ir para prorrogação, conseguiu se segurar e se classificou ali, vibrou como nunca, tal, uma baita classificação, você tirar um grande Bayern de Munique, cara. Loucura ali, uma grande festa. A Inter então voltava para a semifinal mais uma vez. E aí vem a batalha contra o Barcelona, de novo esse Barcelona, né? A Inter tinha pegado o Barcelona na fase de grupos ali anos antes e feito um 3-3 lá no Camp Nou. No San Siro tinha ganhado de 1-0 o gol do Çalhanoğlu. E aquele 3-3 e aquele 1-0 eliminou o Barcelona, né? Não foi o Bayern de Munique igual alguns pensam, porque quando o Barcelona entrou para enfrentar o Bayern de Munique na última rodada, ele já estava eliminado. A Inter tinha vencido o Viktoria Pilsen e confirmado matematicamente a classificação. Então, assim, todo mundo sabia que a Inter ganhava o Viktoria Pilsen. Então, a disputa era aquele jogo no Camp Nou. E aí, a Inter foi lá e empatou. Dava até pra ter ganhado, né? Tipo, perdeu lá um gol. O nosso querido Aslani perdeu um gol lá no último minuto ainda por cima. Podia ter ficado um 4-3. Igual o Mkhitaryan quase fez o 4-3 nesse jogo também. Se não fosse o pé dele um pouquinho menor ali, as coisas podiam ser diferentes. E aí esse jogo, outra loucura, né, gente? Aliás, teve 2010 também, né? A última vez que a Inter foi campeã, aquela semifinal, que o jogo de ida é 3-1 pra Inter, na volta o Barcelona ganha de 1-0, o Júlio César fazendo um milagre, a Inter com a menos desde os 23, 24 minutos ali, com uma expulsão injusta do Thiago Motta, inclusive. E mesmo assim se segurou ali, praticamente só se segurou aquele jogo, o ônibus do Mourinho. E aí a Inter classifica também de forma épica lá em 2010. E aí então, outra batalha em 2025. Já começa com o primeiro minuto o Thuram já mandando um gol de letra, né, cara? Tipo, que loucura o Thuram já fazendo isso. Assistência do Dumfries. Depois o próprio Denzel pega de voleio ali no escanteio e faz o 2-0 pra Inter. Eu lembro que eu tava assistindo e falei, cara, não queria que esse gol saísse tão rápido assim, porque o Barcelona vai ter tempo pra reagir. Eu não gosto de 2-0 muito rápido, né? E não deu outro. O Barcelona reagiu mesmo. O Yamal ali, então, que foi um pandemônio nesse mata-mata. Foi um sufoco pra marcar esse moleque aí, 17 anos, é um fenômeno. Foi lá, fez o 2-1, depois quase faz o 2-2 ali, a bola vai no travessão, depois o Yann Sommer fazer uma ótima defesa. O Ferran Torres empata. E aí, depois no segundo tempo, tá lá o escanteio de novo, né? O Dumfries já tinha feito já no primeiro tempo de voleio, e aí faz de cabeça nesse aí, né, cabeça, ombro ali, faz o 3-2 no escanteio. A Inter deu um azar, na minha opinião, no gol do Rafinha ali, porque a bola bate no travessão e nas costas do Sommer, né, e aí acaba sendo até gol contra do Sommer, mas foi azar do Sommer ali aquela bola, né. 3-3, vai então se lá pro jogo no San Siro, pro jogo de volta. E aí vem outro grande personagem, o Lautaro, cara. O Lautaro tava lesionado, ele saiu inclusive no jogo de ida lá lesionado. Pô, o cara jogou um monte de jogo de Copa Itália, Supercopa, Campeonato Italiano, Liga dos Campeões. Tava no sacrifício e mesmo assim, sei lá o que ele fez pra jogar, cara. Ele foi ali 50% e serviu, sabe? Tava lá pra fazer o gol do 1-0 e tava lá pra sofrer o pênalti do 2-0, Çalhanoğlu, que, como eu disse, tá com ótimo aproveitamento em pênaltis, né? Foi lá e fez o 2-0 ali, então, pra Inter, né? E aí, de novo, bom, 2-0, pelo menos agora acabou o primeiro tempo, né? Pô, não pode levar 2 agora no segundo, ou pra piorar levar 3, né? Mas era um Barcelona que, nessa temporada, vem tendo várias e várias viradas, né? E conseguiu, cara. Conseguiu virar o jogo. O Rafinha foi lá e fez o 3-2, já era quase 90 minutos ali. Eu falei, nossa.
Aí você desanima, né? Fala, pô, e agora? Agora já era. Qual que é a esperança, né? E aí, meus amigos, o Dumfries, guerreiro Dumfries, não desiste, vai lá, rouba a bola, cruza na área. Quem que tava lá? Francesco Acerbi. O cara, ele é canhoto, ele pega de direita, todo torto ali, a bola não desvia, quer dizer, ela tira do Chesney, entra pro gol e a Inter ainda consegue uma sobrevivência final, faz o 3-3 ali e o Acerbi vai à loucura, tira a camiseta e minutos antes ali, o Pedri, ele tinha debochado ali quando o Barcelona fez o 3-2. Ele foi querer comemorar na frente dos zagueiros ali da Inter, do Acerbi principalmente, querendo provocar, que é assim uma marra que essa galerinha aí do Barcelona atual é marrenta, né? Provocativa. Se é o Vinícius Júnior fazendo isso, meu Deus do céu, né? Aí acaba o mundo, mas eles apontam na cara de todo mundo. E quando a Inter tinha feito o segundo gol, esse maluco aí da imagem, que eu até esqueci o nome dele, ele cospe no Acerbi. E o VAR nem revisa isso, ele devia ter sido expulso. E aí o destino quis que o próprio Acerbi fosse o herói ali, então. Acerbi tem uma linda história, tá? O Acerbi, ele já teve câncer 2 vezes e conseguiu vencer. Ele perdeu o pai dele e entrou em depressão, virou alcoólatra. E aí, então, ele tipo, era um jogador de divisões abaixo, ele pensava que ia pra várzea e tal, e conseguiu dar a volta por cima na vida dele e agora aí conseguiu fazer também seu primeiro gol europeu. Cara, emocionante, né? Emocionante. E aí, a Inter consegue essa sobrevida e vai pra prorrogação. Quem estava lá na prorrogação para fazer o 4-3, para fazer a virada? Fratesi. De novo ele, o Fratesi, que agora eu vou até colocar um adicional aqui. O Fratesi era para ter ido embora da Inter, né? Em janeiro desse ano ele estava em negociações com outros clubes, entre eles a Roma, e indicava que ele poderia sair da Inter, né? Ele não ainda. Os torcedores estavam meio que cornetando ele, que ele estava perdendo muitos gols aí e tal. E aí, cara, o cara que talvez nem tivesse mais no elenco foi lá, foi decisivo contra o Bayern e contra o Barcelona de novo ali, comemora igual louco. Chega a passar mal ali, né? Tipo, vários torcedores passando mal, eu passei mal. E a Inter virava o jogo. E aí tivemos também aí o Sommer fazendo milagres, já tinha feito já no tempo normal, depois voltou a fazer na prorrogação, a principal delas ali contra o Yamal. O Sommer, que ele veio por um preço, ele, acho que se não me engano, 6 milhões de euros, depois da Inter vendeu o Onaná por 40 milhões, 50 milhões, algo assim, para o Manchester United. Então ele veio ali no estilo Inzaghi, né? Sai Conte, entra Inzaghi. Sai Hakimi, vem Dumfries. Foi mais ou menos assim. Se você for pegar o preço de saída ali dos jogadores que a Inter vendeu e o que ela comprou depois para repor, é sempre abaixo. Nunca foi num preço igual, um preço parecido. Não, sempre abaixo, né? E mesmo assim se manteve a qualidade, ou então até subiu de qualidade, né? E o Sommer acabou sendo o herói e a Inter acabou se classificando para a final aí mais uma vez de forma épica. Então, essa trajetória aqui que eu tentei resumir para vocês nesses 30 minutos é a trajetória que a Inter teve aqui. Claro que faltou mais coisas, mais adicionais aqui, não entrei em todos os detalhes, mas é a história que levou a Inter até essa final de Liga dos Campeões aí 2025. Pode ser que o roteiro seja para a Inter mais uma vez não vencer e ter que ter outros episódios aí pela frente, ou pode ser que a Inter definitivamente finalize agora essa história e conquiste a Liga dos Campeões contra o PSG nesse sábado, né? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima e fui.